De Carvalho, do canal do YouTube Sovurs e dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, comunidade do Facebook Olitoque 2020, retornando para mais uma filmagem desse fantástico livro de Olympische Kämpfe, Innsbruck, Tóquio, 1964. Eu havia já iniciado a natação, as provas de natação tiveram um forte domínio dos atletas norte-americanos. Os norte-americanos conquistaram 13 das 18 medalhas de ouro, a Austrália conquistou 4 e a União Soviética 1. A União Soviética foi o único país, fora de Austrália e Estados Unidos, a ter conquistado uma medalha de ouro nas provas de natação dos Jogos Olímpicos de 1964. Aqui na foto, já a prova dos 100 metros nado livre, a vitória ficou com o norte-americano Donald Sculander, que foi o primeiro nadador a conquistar 4 medalhas de ouro numa só edição dos Jogos Olímpicos. Ele venceu a prova de 100 metros estilo livre, 400 metros estilo livre, e também venceu a prova dos revezamentos, o 4 por 100 livre e o 4 por 200 livre. Um dos grandes nomes desses Jogos Olímpicos de 1964. Grande Donald Sculander. As medalhas, o McGregor do Reino Unido foi prata, o Hans-Joachim Klein da Alemanha foi medalha de bronze nos 100 metros, nos 400 Frank Wiegand da Alemanha prata e o Alan Wood da Austrália bronze. A Alemanha teve uma boa participação, embora não tenha assim chegado próximo do que apresentaram a Austrália e Estados Unidos. E aqui já na foto acima, o Hans-Joachim Klein realizando um nado e o pódio da prova dos 100 metros nado livre, junto com o McGregor do Reino Unido e o Donald Sculander. Grande resultado aqui dos norte-americanos, né, nesses Jogos Olímpicos. Os homens norte-americanos venceram 7 provas e as mulheres venceram 6, né? Ou foi o contrário? Não, foi isso mesmo. 7 e 6. Total de 13 medalhas de ouro. Aqui abaixo a foto do alemão, do Gerhard Hetz, conquistou a medalha de bronze, né? A medalha de bronze na prova dos 400 medley, cumprimentando o Richard Roth, que foi o campeão da prova, a prova que estreou no programa olímpico nos Jogos de 1964. Prova dos 400 metros nado medley. E na outra página o Roy Saari, que foi medalhista de prata nessa mesma prova. Aqui comentários da prova de 1.500 metros, vencida pelo australiano Robert Windle. Aqui os 200 metros peito, vencido pelo Ian O'Brien da Austrália. Teve o Prokopenko da União Soviética com a medalha de prata e o Chester Jastremski dos Estados Unidos com a medalha de bronze. Resultado também da prova dos 200 metros nado de costas, grande resultado do norte-americano Jed Graff. E aqui está a prova do Jed Graff. Os Estados Unidos conquistaram as 3 medalhas nessa prova dos 200 metros nado de costas, ouro, prata e bronze. E a prova foi realizada, retornou aos Jogos Olímpicos, foi disputada em 1900 e retornou aos Jogos Olímpicos substituindo a dos 100 metros nado de costas. Só que em 1968 houve uma grande mudança no programa da natação e um total de 11 provas foram acrescentadas às 18, chegando a um total de 29 provas no programa da natação. Aqui o grande resultado dos norte-americanos, conquistaram todas as provas do nado de costas, com o Jed Graff, o Dilley e o Bennett. E aqui mais fotos dos norte-americanos. Aqui fala o americano O'Brien, mas na verdade é um australiano, na prova dos 100 metros, dos 200 metros nado de peito, seguido pelo soviético, o Prokopenko. Gennady Prokopenko. É Gennady ou é George Prokopenko? Deixa eu ver, acho que é George Prokopenko. É George Prokopenko, isso mesmo, George Prokopenko, da União Soviética. Mais nadadores aqui, a equipe do revezamento, o medalhista de prata da Alemanha no 4 por 100 medley, com Klein, Gregor, Henninger e Kuipers, e o Frank Wiegand, aqui nos 4 por 100 metros nado livre, fazendo assim, pulando na água aqui na raia número 3. Forte domínio dos Estados Unidos na natação desses Jogos Olímpicos de 1964. Uma foto do Kevin Barry,
da Austrália, vencendo a prova dos 200 metros borboleta, que entrou no programa olímpico em 1956, com William Yurzik dos Estados Unidos vencendo, e em 1960 o Mike Troy, e agora o Kevin Barry quebrou essa hegemonia norte-americana. Os Estados Unidos ainda ficaram com a medalha de prata e de bronze e a quarta colocação. A Austrália ainda fazia frente um pouco aos norte-americanos. A prova de 400 medley, vencida pelo Richard Roth, aqui o comentário, e a disputa do revezamento, o 4 por 100 livre, Estados Unidos, Alemanha e Austrália, e o 4 por 200 livre, aqui a foto, os Estados Unidos com a medalha de ouro, a Alemanha com a prata e o Japão com a medalha de bronze. Aliás, foi a única medalha conquistada pelos japoneses na natação nesses Jogos Olímpicos de 1964. Lembrando que o Japão foi uma grande potência da natação nos anos 30. Tinha grandes nadadores, dominaram os Jogos de 1932 e 1936 nas provas masculinas, mas não conseguiram, depois dos Jogos de 48, quando não puderam participar por terem sido considerados nação agressora na Guerra Mundial, não conseguiu reeditar aquela poderosa equipe dos anos 30. Aqui o norte-americano com a medalha de ouro no pódio, não sei se é o Clark, Stephen Clark, que esteve presente nos 3 revezamentos norte-americanos, no 4 por 100 livre, o 4 por 100 medley e o 4 por 200 livre. Aqui a prova do 4 por 100 medley, Estados Unidos, Alemanha e Austrália, e a por 200 livre, Estados Unidos, Alemanha e Japão, que é aquela foto ali atrás. As competições femininas também tiveram um fortíssimo domínio das norte-americanas, só que as norte-americanas perderam 2 provas. A prova dos 100 metros nado livre, onde a australiana Dawn Fraser tornou-se tricampeã, campeã em 56, 60 e 64, e a prova dos 200 metros nado de peito, que teve a vitória da soviética Galina Prozumenchikova, que conquistou a primeira medalha de ouro da história da natação soviética em Jogos Olímpicos e também a única medalha de ouro que escapou ao domínio de Estados Unidos e Austrália nos Jogos Olímpicos de 1964. A foto dos 400 metros nado livre, aqui a norte-americana, abaixo aqui a Virginia Dunkel conquistou a medalha de ouro, aqui a Ramenovsky, também americana, medalhista de prata, e a Terry Stickles, que ficou com a medalha de bronze. Os Estados Unidos conquistaram as 3 medalhas nessa prova de 400 metros estilo livre. Lembrando que a quarta colocação ficou com a australiana Dawn Fraser. Aqui as explicações das provas. A francesa Kiki Caron, a Christine Caron, que era uma competidora forte no nado de costas, foi recordista mundial dos 100 metros nado de costas, mas perdeu para a norte-americana Kate Ferguson. Ficou com a medalha de prata nessa prova dos 100 metros nado de costas feminina, medalha de prata para a França. E ainda a medalha de bronze ficou com a Virginia Dunkel dos Estados Unidos. Então aqui a Kiki Caron, famosíssima nadadora francesa, 3 fotos dela, acho até um exagero, tantas fotos com ela, mas pela beleza dela, como é que diria, pela empatia que ela causava no público, né, ela acabava chamando a atenção mais do que as outras nadadoras. Aqui a australiana, Dawn Fraser no pódio, ao lado aqui a Sharon Stalder, que foi campeã dos 100 metros borboleta, e a Kate Ellis, que também conquistou 4 medalhas nesses Jogos Olímpicos. E abaixo, a soviética, a Galina Prozumenchikova, liderando a prova dos 200 metros nado de peito, onde conquistou a primeira medalha de ouro da União Soviética na natação em Jogos Olímpicos. Grande resultado de Galina Prozumenchikova. A União Soviética estabeleceu uma tradição nessa prova e ainda a venceu
nos Jogos de 1976 com Marina Kochevaia, e nos Jogos de 1980 com Lina Kasiushit. Nas duas ocasiões, as soviéticas ficaram, além da medalha de ouro, com as medalhas de prata e de bronze. O pódio da prova dos 100 metros nado livre, aqui a Dawn Fraser, no seu nado, a fantástica Dawn Fraser, e abaixo a prova dos 200 metros nado de peito. Mais uma prova feminina, aqui a continuação, né, a prova dos 200 metros nado de peito, a Galina Prozumeshkova, da União Soviética, cumprimentando uma outra competidora, que não fala com qual que seria, mas a medalha de bronze na prova ficou com outra soviética, a Svetlana Babanina. A foto aqui da Sharon Stolder, campeã da prova dos 100 metros nado borboleta, derrotou a holandesa Ada Kok. Mais um momento, aqui os japoneses, o imperador Hirohito, a imperatriz, né, assistindo às competições de natação, possivelmente lamentando pelo Japão não ser a força que foi nos anos 30. E abaixo as norte-americanas, completando o revezamento 4 por 100 metros nado livre, com a Kate Ellis, a Sharon Stolder, Dana De Varona e Lilian Watson. Grande revezamento norte-americano. Abaixo a Ada Kok, da Holanda, que foi medalhista de prata nos 100 metros nado borboleta. E abaixo, na fase do nado de peito, a norte-americana Dana De Varona, que conquistou a medalha de ouro na prova individual de 400 metros nado medley. Grande domínio norte-americano na natação feminina desses Jogos Olímpicos. Mais uma foto da Sharon Stolder, dessa vez nos revezamentos. As norte-americanas ficaram com a medalha de ouro nos dois revezamentos, 4 por 100 livre e 4 por 100 medley. No 4 por 100 livre, Austrália, prata, Holanda, bronze. E no feminino, no 4 por 100 medley, Holanda, prata e União Soviética, medalha de bronze, com a grande Svetlana Babanina comandando o revezamento. Não foi a Prozumeshkova, foi a Babanina que fez o nado. Abaixo a foto do casamento do ginasta Prodanov com a atleta Diana Yorgova, uma cerimônia japonesa, né? Não sei por que colocaram essa foto aqui, né? São atletas, um da ginástica, outro do atletismo, mas em todo caso, é uma questão de configuração dos editores do livro. As competições de saltos ornamentais, onde os norte-americanos conquistaram um total de 8 medalhas, a União Soviética obteve uma, a Itália obteve outra e a Alemanha 2. Né? Os Estados Unidos dominavam essas competições. O trampolim, a alemã, a Ingrid Engel Kramer, que foi campeã no trampolim na plataforma nos Jogos de 1960, ficou com a medalha de ouro no trampolim, a de prata na plataforma. E na plataforma a campeã foi a Leslie Bush, dos Estados Unidos. Aqui no pódio da prova de trampolim, a norte-americana Collier, com a medalha de prata, a Willard com bronze. Aqui recebendo as medalhas, a Ingrid Kramer Engel fazendo o seu salto, e abaixo a Leslie Bush, que conquistou a medalha de ouro na plataforma para os Estados Unidos, e aqui um salto da Ingrid Kramer, possivelmente na prova de plataforma. As competições, mais uma foto da Ingrid Kramer, grande competidora da Alemanha. Deixa eu colocar um pouco mais aqui, empurrar um pouco mais, aumentar o ângulo aqui para mostrar o livro. Isso, agora ficou melhor. E aqui as provas masculinas. O Kenneth Sitzberger, campeão da prova de trampolim, acima aqui, realizando seu salto. O pódio, junto com os norte-americanos pegaram as medalhas de ouro, prata e bronze, aqui o Andreasen, o Gorman e o Sitzberger. Andreasen foi bronze, Gorman prata e o Sitzberger medalhista de ouro. E aqui o Robert Webster, dos Estados Unidos, vencedor da prova de plataforma, derrotando o italiano Klaus Di Biase.
Lembrando que o Klaus de Biase, depois dessa medalha de prata na plataforma, obteve um tricampeonato olímpico entre 1968 e 1976. E em 1976 derrotou um novato, o norte-americano Greg Louganis, que se tornou o maior saltador da história. E os norte-americanos, já com seu domínio, as competições de polo aquático, tiveram a vitória da Hungria. A Hungria derrotou a Iugoslávia no saldo de gols. A União Soviética acabou com a medalha de bronze. Lances de um jogo aqui da Holanda derrotando os Estados Unidos por 6-4. O outro jogo aqui de baixo, abaixo, a Bélgica perdeu por 3-5. Perdeu por 5-3, aliás, para a Alemanha. E aqui um jogo da Hungria, que a Hungria bateu a União Soviética por 5-2. A Hungria muito tradicional nas competições de polo aquático, campeã em 52, 56 e 64. A Itália foi vencedora em 1960 e 1948. Itália fazendo frente a essa poderosa equipe da Hungria. Momentos de descontração dos Jogos Olímpicos, um pai com a filhinha tirando fotos. Aqui uma cerimônia do chá nos Estados Unidos. No Japão, né? Uma cerimônia, nossa, Estados Unidos. Eu comecei a ver piscar aqui a tela. Aqui a cerimônia de chá, né? E abaixo o príncipe Harald da Noruega. O príncipe Harald da Noruega, porque nos Jogos de Inverno ele aparece. Ele nos Jogos de Inverno parece que apareceu lá na parte dos Jogos de Inverno. As competições de remo que tiveram domínio dos Estados Unidos, 4 medalhas, 2 de ouro. A Alemanha também 4 medalhas, apenas 1 de ouro. E a União Soviética com 2 medalhas de ouro. Foram os países que dominaram. Dinamarca, Canadá também obtiveram medalhas de ouro. Foram um total de 7 medalhas de ouro. 2 para os Estados Unidos, 2 para a União Soviética, uma para a Alemanha, outra para a Dinamarca e outra para o Canadá. Mais um momento aqui das premiações, as fotos. Acima, a equipe da Alemanha, campeã no 4 com. A Dinamarca, campeã no 400. Forte equipe da Dinamarca. E os Estados Unidos, campeões na prova do 8 com. Aqui virando a página, todos os resultados. União Soviética campeã no esquife individual e no esquife duplo. O 200 com o Canadá, o 2 com Estados Unidos, 400 Dinamarca, 4 com Alemanha e 8 com Estados Unidos. As competições de canoagem, que tiveram a Romênia com o maior número de medalhas, 5 no total, e a União Soviética com 3 medalhas de ouro, aqui obteve mais vitórias. A Alemanha e Suécia obtiveram 2 medalhas de ouro cada um. Apenas 3 países conquistaram medalha de ouro nas 7 provas de canoagem. Aqui o sueco, o Rony Pettersson, no pódio da prova do caiaque individual 1000 metros, acompanhado pelo Mihaly Hess, da Hungria, medalhista de prata, e a medalha de bronze com Vernescu, da Romênia. Mihaly Hess seria campeão nos Jogos de 1968. Aqui a premiação da prova de duplas na canoa, 1000 metros. Os soviéticos Khimich e Oshepkov conquistaram a medalha de ouro à frente dos franceses, medalhistas de prata, e os dinamarqueses, que ficaram com a medalha de bronze. Forte domínio europeu nessas competições, só deu Europa. Mais uma prova, a prova de canoa, ali acima, a distância de 1000 metros, o alemão, que o Jürgen Eschert, conquistou a medalha de ouro, deixando o romeno Yegorov para trás. E abaixo a prova de duplas no caiaque feminino, que teve a vitória. Aqui é o feminino? Não, não é o feminino. Aqui é uma dupla da Alemanha, no caiaque duplo. O caiaque duplo masculino teve vitória da Alemanha, né?
não, da Suécia. Teve vitória da Suécia. A Alemanha venceu com o Echert na canoa individual, 1000 metros, e venceu no caiaque duplo feminino. A União Soviética venceu na canoa dupla, no caiaque 4 masculino e no caiaque individual feminino. Aqui os momentos, né, da Alemanha. Essa dupla alemã ficou com a medalha de bronze. E aqui uma eliminatória da prova do caiaque 4. O caiaque 4 que foi vencido, né? A prova de caiaque 4 foi vencida pela União Soviética. As competições femininas, aqui é o pódio da prova individual de 500 metros, né? O caiaque individual, 500 metros, feminino. Aqui a vitória da soviética, Ludmila Fedosyuk, conquistou a medalha de ouro, a romena Lauer com a medalha de prata e a norte-americana Jones ficou com a medalha de bronze. E na prova de duplas também aconteceu algo parecido. A medalha de ouro para a Alemanha, com a dupla Esser e Zimmermann, Annemarie Zimmermann, conquistou uma medalha de ouro. Os Estados Unidos ficaram com a medalha de prata, com a Fox e a Perrier, e a medalha de bronze foi para a Romênia, Lauer e Sideri. A União Soviética, incrivelmente, ficou fora do pódio nesta prova. A União Soviética, que havia sido campeã em 1960, com Antonina Seredina e Maria Shubina. Grande resultado aqui das norte-americanas, obtendo 2 medalhas na canoagem. Canoagem que não era tão tradicional nos Estados Unidos, não tem tradição, mas nesses Jogos de 1964 conseguiram chegar 2 vezes ao pódio nas 2 provas femininas. Um feito notável, principalmente por ter ficado à frente de União Soviética e Alemanha, que conquistaram apenas 1 medalha. Aqui os pódios das provas femininas, já aqui os resultados das disputas de canoagem, lembrando que a Romênia obteve 5 medalhas no total, a União Soviética obteve 3 de ouro, 3 de ouro e 1 de bronze, se não me engano. Foi isso mesmo, Yevgeny Peniaev foi medalha de bronze na canoa individual. A Romênia é o país com mais medalhas, 5 medalhas, mas nenhuma de ouro. Aqui a moderna Tóquio, com suas estradas fantásticas, né? Ligando vários centros, uma se contrapondo à outra, uma se posta, né? Sobrepondo a outra, e os mais antigos aí fazendo uma festa, uma comemoração tradicional do Japão. Pai e filho pescando. E já aqui as competições de vela tiveram o domínio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos conquistaram medalha em cada uma das 5 provas. Não conquistaram medalha de ouro, né, que ficaram com Dinamarca, Bahamas, Alemanha, Austrália e Nova Zelândia, mas tiveram uma grande exibição, 5 medalhas em 5 provas. Aqui a categoria da Flying Dutchman, DF Dutchman Flying Dutchman, ou tem o D só, aqui a classe Dragão. Aqui a Flying Dutchman, número 15, número 311 a Itália, várias identificações. Brasil 24. Cadê o Brasil 24 aqui? Essa daqui, ó, da ponta. O Brasil ainda não havia conquistado medalha nas competições de vela em Jogos Olímpicos. Os Estados Unidos, número 600. Grande desempenho dos norte-americanos nessas competições. Aqui a classe Flying Dutchman. Não lembro de quem que é a vitória, depois a gente vê nos resultados. E também a classe Dragão. Já focalizando, né, para mostrar esses desempenhos.
Aqui o alemão, o Willi Kurweid, que foi campeão da prova na classe individual, cumprimentando o Peter Barrett dos Estados Unidos, que conquistou a medalha de prata. Interessantíssimo o resultado do Willi Kurweid da Alemanha. Muito boa disputa, a Alemanha conquistando aí sua medalha de ouro na vela. E acima, os barcos da classe Star, da classe 5,5 metros. Um protesto aqui dos norte-americanos. A Suécia acabou ficando com a medalha de ouro. Não foi Suécia, não. Aqui está falando Suécia Verde Arce. Ah, mas primeiro na regata. Não quer dizer que ficou com a medalha de ouro. E abaixo, os alemães, né? Peter Arendt e Menzi Lorenz, da classe Dragão, que conquistaram a medalha de prata. Os alemães, da classe Dragão, ficando com a medalha de prata. Então, na 5,5 ouro para a Austrália, na Dragão a Dinamarca, na Star Bahamas, na Flying Dutchman a Nova Zelândia e na classe Fim a Alemanha. As competições de vela. E agora o atletismo. Eu vou ficando por aqui, vou encerrando, para depois poder começar, e seguir com o atletismo. Espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, o blog Geografia Olímpica Olitoque 2020 e a comunidade do Facebook Olitoque 2020. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até um próximo vídeo.